Estamos aqui então para resolver mais um exercício, né? Agora uma treliça, aonde a gente precisa determinar os esforços na barra DH, tá? Barra DH, ela tá aqui, certo? E como todos sabem, a gente tem duas maneiras para resolver um problema de treliças. Ou a gente vai pelo método dos nós, no qual a gente faria o somatório das forças e buscaria o equilíbrio em cada um dos nós, ou a gente vai usar o método das seções, onde a gente corta a nossa estrutura de maneira que a gente consiga determinar essas forças. Quando a gente precisa determinar somente um esforço, como é o que esse exemplo está pedindo, fica muito mais fácil nós trabalharmos pelo método das seções do que pelo método dos nós. Na verdade, nem é bem facilidade. A questão é trabalho, tá? A gente teria muito menos trabalho se a gente fizesse pelo método das seções. Então, nós vamos resolver esse problema pelo método das seções, aonde a gente vai dar uma olhada o que a gente precisa fazer aqui. Seções significa dividir a nossa treliça em duas treliças, tá? Aonde nós temos que cortar as barras e montar novos diagramas de corpos livres. Algumas regrinhas a gente deve observar aqui para fazer esse corte, tá? Obrigatoriamente, esse corte deve passar pela barra que a gente quer determinar o esforço, tá? Ou seja, como nós queremos a DH aqui, obrigatoriamente esse corte vai ter que passar aqui. A gente comumente diz que no máximo 3 barras devem ser cortadas por essa seção. Não existe na realidade uma restrição para isso, para esse número de barras. No entanto, como nós só temos 3 equações de equilíbrio, para facilitar, a gente teria que cortar no máximo 3 barras, tá? Então vamos dar uma olhada no que a gente poderia supor aqui. Essa aqui, ó, é uma seção possível, tá? Essa seção SS é uma seção que me retornaria essa minha barra, tá? Eu costumo pedir para o pessoal fazer o seguinte quando a gente está trabalhando com o método das seções. A gente vai redesenhar a nossa estrutura. De qual maneira? A gente vai desenhar todos os nós da estrutura, tá? Vamos fazer esquematicamente aqui. Nós temos A, B, C, desculpem, C aqui, né? I, H, D, G, E e F, tá? A gente tem a barra AB, BI, AI, CI, BC, IH e CH. As barras que a gente passou pela seção, como eu tenho outra cor aqui, né? Eu vou fazer de outra cor. Tá? Então essas 3 barras aqui foram cortadas pela minha seção. Essa aqui nós continuamos com a barra original, sem corte. Esta também. Aqui também. Também. E também. Isso é só uma representação, já não tem mais aquela questão gráfica, né, que nós tínhamos antes. Tá? E a gente vai fazer agora a seguinte imaginação. A partir do momento que eu cortei essa minha treliça nessa seção aqui, eu desenvolvi 2 corpos, tá? Que são rígidos. A gente poderia então falar isso aqui, ó, que a gente está tratando agora de 2 corpos. Vamos imaginar que agora são 2 vigas, tá? Que tem altura, que tem comprimento, tá? Então a gente teria uma viga aqui. Nós teríamos também uma viga aqui. Aonde em cada uma dessas vigas estariam criadas uma força aqui e uma aqui, uma aqui e uma aqui, aqui e aqui. Ou seja, para cada barra que a gente cortou, a gente vai criar um par de forças, certo? Lembrando que obrigatoriamente elas têm mesma direção e sentidos opostos.
Poderia até colocar para dentro essa força aqui, ou seja, entrando na barra, tá? Obrigatoriamente eu precisaria fazer essa aqui também entrando na outra barra aqui, tá? A única regra que a gente tem que observar é essa, que são duas forças, um par de forças para cada barra, com sentidos opostos, mesma direção, sentidos opostos, tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente tem forças externas. A gente tem essa força de 10, a gente tem essa força de 12, a gente tem essa força de 7, e nós temos também aqui nossa reação vertical A, nossa reação horizontal A e nossa reação vertical F. Essas reações, elas são baseadas nessa estrutura original aqui, tá? Então vamos calcular nossas reações aqui para depois nós podermos fazer esse exercício sem maiores problemas. Somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero. Então deixa eu botar uma observação aqui, ó, que são as reações. Tá? Portanto, nós temos 10 que multiplica 2 metros, negativo esse momento, né, em relação ao ponto A. Aqui eu ia botar um mais, mas é menos, né? 12 que multiplica 6 metros, menos 7 que multiplica 12, 14 metros, mais VF que multiplica 16 metros. Isso aqui é igual a zero. Nossa vertical em F, portanto, é igual a 11,875 quilonewtons, que é a unidade que a gente está usando até o momento, tá? Nossa outra equação de equilíbrio, somatório das forças em Y igual a zero, nós temos que vertical do ponto A, menos os 10, menos os 12, menos os 7, mais 11,875 é igual a zero. Nossa VA, portanto, igual a 17.125 quilonewtons. E para tirar a teima, né, o somatório das forças na direção x igual a zero, nossa HA igual a zero. Só tem ela, não tem nenhuma força na horizontal, não tem como a gente criar uma reação na horizontal. Certo? Feito isso, pessoal, nós podemos transferir essas forças para cá e fazermos esse exercício, resolvermos ele pelo método das seções. Como eu ia falando antes, depois da idealização, qual que é a ideia? O que a gente precisa saber? Que essas barras aqui proporcionam estabilidade para as duas estruturas, ou seja, se eu substituísse essas três barras aqui por forças, conforme eu botei aqui no esquema, com essas direções, mas eu ainda não sei o sentido, né? Mas com essas direções, eu teria esse semicorpo aqui, metade da treliça, estável, tá? Dessa maneira, eu posso imaginar isso aqui, ó. Que esse pedaço da treliça, com as seguintes forças, estariam estáveis. Vou gastar um tempinho aqui desenhando, né? Para ver se fica bonitinho. Então vamos lá, botar as cargas que a gente tem aqui. Depois a gente vai relembrar as distâncias. VA 17.125. Nós temos aqui uma força de 10. Mais ou menos aqui uma força de 12. Vou usar outra cor aqui, que nós temos uma incógnita, que eu vou chamar pelo nome da barra, né? Uma força CD.
aqui nós temos uma força DH. E neste sentido aqui, nós temos uma força GH. São as três forças que eu tenho aqui. Eu preciso calcular o equilíbrio desse corpo. Eu sei que quando eu tiver essas três barras na minha treliça, isso aqui não tem deslocamento possível, tá? Então, nós vamos trabalhar com as três equações de equilíbrio. Nós poderíamos fazer um somatório dos momentos em relação a esse ponto aqui, que é o ponto H, tá? Nós acharíamos essa força CD. Essa força CD não é o que eu quero. O que eu quero é a força DH. Vejam que a única força que tem uma parcela na vertical é a DH. Então, se eu aplicar aqui um somatório das forças na direção y igual a zero, eu vou acabar achando o valor dessa DH. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? 17,125 menos 10 menos 12 mais a parcela de DH na direção y, isso aqui é igual a zero. Ok? Vamos dar uma olhada lá o que fica, o que é esse DHY aqui. DHY é igual a DH que multiplica seno do ângulo θ. Se eu estou trabalhando com seno, esse aqui é meu θ, porque o seno está relacionado com o ângulo oposto, tá? Então nós temos que isso aqui é igual à nossa equação. Vamos calcular esse nosso ângulo para a gente saber quanto que é o valor do nosso DH. Nós temos um triângulo que é dado através desses catetos aqui. Eu tenho a altura de 3 e essa base aqui de 2 metros, tá? Vou chamar a atenção porque aqui é muito comum colocarem o 4 por causa do 4 aqui. Vejam que o triângulo retângulo, ele é meia barra só de 4 metros. Então essa parte de baixo aqui, esse cateto aqui de baixo, é 2 metros. E o oposto aqui, a esse ângulo que a gente quer calcular, é os 3 metros. Então eu sei que a minha tangente de θ é igual ao oposto, que é 3, dividido por 2. Com isso, a gente consegue chegar à nossa tangente igual a 56 graus, 31, aproximadamente, tá? 56,31 graus. Então, nosso DHY é igual a DH que multiplica seno de 56,31 graus. Vamos voltar para a nossa equação. 17,125 menos 10 menos 12 mais DH que multiplica seno de 56,31. Isso aqui tudo igual a zero. Nosso DH, portanto, ele é igual a 4,875 dividido pelo seno. Vou botar de θ aqui para economizar um pouquinho de espaço. Se a gente for fazer essa continha aí com o auxílio da calculadora, DH é igual a aproximadamente 5,86 kN.